Cumprimentamos a todas as pessoas que nos acompanham em mais uma transmissão do canal Cultural AB. Perguntas poderão ser feitas aos palestrantes pelo chat. A palestra de hoje é promovida pela Comissão do Meio Ambiente, que falará sobre o tema Encontro Agenda 2030 da ONU, ODS, Novo Eixo Econômico. Temos a satisfação de receber a doutora Andréa Struch, que é advogada, diretora jurídica do ANAME e membro da Comissão Permanente do Meio Ambiente da UB São Paulo, que conduzirá os trabalhos. A palavra é sua, doutora. Muito obrigada, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao terceiro encontro da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Nós temos aqui, então, dentro do eixo econômico, nós vamos discutir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 9. Nos encontros anteriores, nós já discutimos com as frentes parlamentares e com os membros da comissão e com o observatório das ODS, aí coordenado pelo Dr. Danilo Oliveira, e com o apoio da doutora Rosa Ramos, nossa presidente da comissão, na qual a gente já cumprimenta, e evidentemente com o apoio da nossa presidente Patrícia Vanzolini também, a gente teve esse início para tratar da abertura do ODS 17. Depois nós percorremos, ainda no eixo econômico, o ODS 8, sobre trabalho decente e crescimento econômico. Quem perdeu, não se preocupe, estão todos os vídeos no YouTube do canal cultural da Ordem dos Advogados do Brasil. É um material rico e que vai ficar aí para todos poderem compartilhar e assistir e adquirir o conhecimento aí dos nossos especialistas, dos nossos técnicos que estão aqui dividindo o seu conhecimento conosco. E hoje, pessoal, dentro do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 9, o nosso foco é a indústria, a inovação e a infraestrutura. Ou seja, como que a gente constrói infraestruturas resilientes? Afinal de contas, a emergência climática já é um fato inigualável e irrefutável. Então, como que a gente promove uma industrialização inclusiva e sustentável? E como a gente fomenta a inovação em todas as suas formas? E comigo, né, nesse encontro virtual, eu estou acompanhada do Dr. Danilo Oliveira, coordenador, como eu falei para vocês, do Observatório dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da nossa Comissão Permanente de Meio Ambiente, e temos aí a satisfação de ter conosco o Dr. Cassimiro Tércio Carvalho. Ele é engenheiro naval, diretor de divisão de logística e transporte do Fiesp, e desde já eu não vou fazer a apresentação dele, porque essa incumbência vai ficar para o meu colega, Dr. Danilo, que vai nos presentear aí com a apresentação do nosso convidado também, e claro que toda a sua eloquência nos seus comentários posteriores. Então, doutor Danilo, seja muito bem-vindo aí à nossa live da sustentabilidade. Boa noite, doutora Andréia, é um prazer revê-la. Inicialmente, parabenizo por mais uma live, por mais um encontro que tem como missão difundir os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e na noite de hoje, os ODS 9, como bem dito pela doutora Andréia, que trata basicamente de infraestruturas resilientes e inovação. Para mim é um motivo de grande alegria apresentar e ler o currículo, para quem eventualmente não conheça, do meu amigo siciliano Casemiro Tércio Carvalho, né? O doutor Tércio, ele é diretor de assuntos portuários da Universidade de Santa Cecília, da Unisanta, instituição de ensino superior da qual também faço parte, nos cursos de graduação e de mestrado em Direito. Então, é uma alegria muito grande, né? Duplicada, triplicada, em ter o Dr. Casemiro Tércio Carvalho aqui conosco, né? Ele que há mais de 18 anos, tem mais de 18 anos de experiência no mercado de infraestrutura, é engenheiro naval pela Poliusp,
AMP pelo IESE Business School, Master em Logística e Gestão Portuária pela Universidade Politécnica de Valência, foi CEO das autoridades portuárias de Santos e de São Sebastião, e também liderou a administração da hidrovia Tietê-Paraná, board member nos portos de Imbituba e de São Francisco do Sul. Hoje é sócio da 4Infra, que é uma consultoria especializada em porto, e também é board do Porto de Suape, diretor da divisão de Logística e Transportes da Fiesp e diretor de Assuntos Portuários da Universidade de Santa Cecília, como eu já havia dito. Ele apresenta um extenso portfólio de projetos e de obras no setor e atuou na área ambiental no desenvolvimento de avaliações estratégicas no setor portuário e de construção naval e offshore, além de projetos de Green Economy e ESG. Ufa! Ainda bem que eu tomei bastante fôlego para poder ler esse currículo extenso do amigo Casemiro Tércio Carvalho. Seja muito bem-vindo. Tércio, né, fique com a palavra, você tem cerca de 15 minutos para poder trazer suas considerações sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 9. Bom, primeiramente, é um prazer estar com vocês aqui nesse fórum. É muito importante saber que a OAB lidera as discussões dos ODS, e, obviamente, isso é fundamental, né, na nossa sociedade atual, fazer uma avaliação. Eu tive a oportunidade de assistir outros episódios aqui, provocadores, né, e parabéns pela iniciativa. Bom, quando a gente fala de infraestrutura, né, e desenvolvimento sustentável, o que a gente mais ouve por aí é a agenda da mitigação, né, a agenda da redução de carbono, da eficiência energética, da economia circular, enfim. Esse assunto, eu acho que, acredito que todos os painéis que já foram realizados aqui na OAB, vários debatedores trouxeram essa temática à tona, né? Então, vou pegar aqui um gancho, né, do meu setor, que é o setor portuário. Hoje você tem portos como San Diego, Long Beach, com agendas super agressivas de redução a zero as emissões de carbono, né? Então, a eletrificação no setor portuário, a busca de fazer mais com menos, né, a redução de emissão, a própria agenda da IMO, né, que é a International Maritime Organization, com relação a limitar as emissões por tonelada transportada no mundo todo, são iniciativas que eu entendo super agressivas do ponto de vista da agenda de mitigação. Mas, infelizmente, pouco se fala de adaptação, né? E aqui temos um exemplo super recente, né, do ciclone extratropical que teve semana passada, em que os ventos chegaram a 110 km por hora na cidade de São Paulo, e eu que sou de Santos, chegaram a 150 km por hora. Então, cada vez mais, por exemplo, a atividade portuária se depara a eventos adversos que muitas vezes para a sua operação em função dos extremos climáticos. Você tem perdas de safra pelos extremos climáticos, inundação onde não devia acontecer naquele momento do ano, seca do mesmo jeito do lado oposto. Enfim, como a engenharia, a infraestrutura, e aí nós podemos abraçar todas as linhas, né, da infraestrutura, seja ela a logística, e aí eu falo de hidrovia, eu falo de rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, se deparam com a agenda de adaptação, ou seja, quais são os instrumentos, a tecnologia que você pode utilizar para driblar, né, os extremos climáticos, uma vez que são eventos que nós vamos ter que conviver, já convivemos e vamos ter que conviver por um bom tempo, sabe lá Deus até quando, e se adaptar de fato a essa nova realidade. Do outro, você tem a gestão da cidade, né? Então, desde a infraestrutura urbana, do transporte público,
da estrutura habitacional, né? E a gente se depara com várias notícias mundo afora de problemas também em função dos extremos climáticos. Hoje, eu entendo que existem alguns elementos que trazem consigo a engenharia para se adaptar, né? Primeiro, o uso da tecnologia, né? Antecipação, né? E gestão no momento de extremos. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje, o setor portuário utiliza, por exemplo, sistemas de microclima em que ele consegue interpretar o comportamento climático dentro de uma área portuária, justamente com o intuito de postergar, por exemplo, um fechamento de porão. Só para o nosso espectador entender, algumas cargas são hidrofóbicas, então elas não podem ser operadas na chuva. Então você, toda vez que parece que vai chover, o capitão da embarcação ele ordena fechamento de porão. E você vai perdendo horas por dia numa situação dessa. Então, um exemplo claro, existe já hoje algumas tecnologias, mais de uma na verdade, utilizadas pelos terminais portuários, justamente ganhando 2, 3 horas por dia na gestão do microclima. A compensação, né, você utilizar equipamentos mais modernos, justamente para administrar a operação portuária num sistema de ventos intensos ou de ressaca. O uso da tecnologia para manobrar navios, né, que apoiam a praticagem, uma manobra em qualquer situação de visibilidade baixa, em condição de onda, previsibilidade de onda, ou seja, todas essas tecnologias são apoiadas pela estrutura hoje, por exemplo, do porto, justamente para melhorar o desempenho da infraestrutura, né? Do outro lado, você tem o investimento em obra, né, em infraestrutura per si, né? Então, exemplos aqui no Mississippi, né, que é com a criação de diques, a Amsterdã hoje está abaixo do nível do mar, justamente entendendo que o país precisa ser resiliente ao aumento do nível do mar, e você praticamente tem uma lógica já estabelecida na sociedade dos portos daquela região, entendendo que aquilo é uma condição de contorno que você tem as empresas se adaptando a essa realidade com a engenharia, né? Mas, obviamente, eu não quero trazer a notícia de que a engenharia é a solução de tudo, né, e é a salvadora da pátria. Pelo contrário, a engenharia e a tecnologia, ela auxilia a gente a se adaptar. Isso não descarta as agendas de mitigação que eu havia mencionado no começo da minha fala. É importantíssimo que as empresas tenham essa responsabilidade com relação à mitigação, à redução de carbono, né, da emissão de carbono, mas, ao mesmo tempo, também olhar para a agenda adaptativa, né? Porque senão a gente fica, muitas vezes, no greenwash, né? Se gabando de que a empresa, ela, de fato, colabora com a agenda da redução do carbono, porém, ela fica só nessa agenda e não desenvolve tecnologia, não desenvolve engenharia para melhorar a condição de vida ou a condição operacional de uma cadeia econômica. O grande ponto é o que financia justamente a redução de carbono é a resiliência das cadeias produtivas, e aí é fundamental uma agenda adaptativa, né? E indo nessa esteira de raciocínio, entender o que é relevante para cada cadeia econômica. A primeira análise, né? Uma autocrítica que cada cadeia tem que fazer. Então, de fato, o que é importante e como é importante mitigar o carbono naquela atividade econômica. Eu vou dar um exemplo aqui, isso faz um tempo já, mas teve uma marca de veículo que fez uma propaganda, uma época, de plantar árvores para cada veículo vendido, né? Que fantástico, né?
como se vendesse vários veículos a ponto de você reflorestar uma extensão expressiva de maciço florestal. O que é relevante na cadeia da automobilística, né, da indústria de veículos? Muito melhor uma indústria dessa ensinar o seu usuário, seu cliente, a dirigir para reduzir o carbono do que plantar árvore. É muito mais efetivo na redução de carbono, né? Então, com esse olhar de ensinar o cliente, o fornecedor, ou seja, a cadeia de consumo, upstream ou downstream, a mudança de hábito e enxergar como, de fato, há redução de carbono, do que fazer uma propaganda extremamente greenwash, que na época até pegou, mas obviamente mais cedo, mais tarde, o conselho de marketing, de propaganda, foi em cima da montadora e ela retirou a propaganda, né? O mesmo aconteceu com uma rede de postos de gasolina, também foi retirada a propaganda, ao invés de focar, obviamente, no que era relevante. Enfim, eu queria trazer a reflexão, né, e para quem nos assiste, óbvio que a grande maioria são do setor do direito, mas com certeza atuam em diferentes cadeias econômicas e cadeias produtivas, de fazer essa reflexão junto com seus clientes, junto com a sociedade, entendendo o que de fato é relevante para o desenvolvimento econômico, com responsabilidade socioambiental. Eu tive o prazer, né, de ter passado pela agência ambiental numa época em que a gente iniciou essa discussão do Green Economy, né, e hoje virou a moda o ESG. Eu brinco que o ESG nasceu lá na Eco 92, para um bom entendedor, saber que o Triple Bottom Line o ESG é uma releitura do Triple Bottom Line, e hoje o mercado ele olha o ESG como se fosse uma inovação, e não é, né? Os preceitos, os princípios de sustentabilidade já foram desenvolvidos há muito tempo, né? Que bom que virou moda, né? Porque agora quem tá fora da agenda ESG é chancelado como uma empresa que não, de fato, não está respeitando a questão ambiental. Naquela época, eu passei pelo órgão ambiental em 2007 a 2011, né, na frente da área de planejamento, e nós tivemos a oportunidade de iniciar a mecanização da colheita da cana, né, eliminando aí a queima da palha, dando hombridade, né, e respeito ao trabalhador do campo, porque não é possível que alguém ainda defenda a política da mão de obra do boia fria nos plantations, né? A mecanização veio, de fato, para garantir primeiro uma colheita que respeitasse os cidadãos daquela cidade de entorno, mas também dando tecnologia e, de fato, estabelecendo o etanol paulista como um combustível de fato sustentável, né? Obviamente salvaguarda aqui as propriedades que não respeitam as APPs e as nascentes, né? Tô partindo do pressuposto que isso já é premissa, né, de projeto na agricultura brasileira. O mesmo aconteceu com a construção civil, com a indústria da mineração, enfim. Foi uma iniciativa naquela época de fazer as cadeias produtivas refletirem. Um diálogo intenso com a Fiesp naquela época. Aliás, foi naquela época que eu conheci a doutora Rosa Ramos, participante assídua do Conselho Estadual de Meio Ambiente, do qual também fui conselheiro, e entender que essas mudanças de comportamento, elas às vezes demoram, como demorou agora, né? Mas mais importante do que criar green labels, né, em qualquer que seja a atividade, eu uso muito a expressão walk the talk, né, a coerência do discurso de uma empresa, de um líder empresarial, versus o que ele de fato faz, né? Então, a minha provocação hoje nesse debate é justamente fazer um convite às pessoas a olharem
adaptação com a mesma intensidade de recursos financeiros que olha a mitigação, né? Até porque qualquer que seja a redução brusca de carbono que a gente faça na economia internacional, o aquecimento já está aí, né? E não é hoje está muito quente, né? Hoje está muito quente, mas não é só a temperatura, né? Nós estamos falando de extremos climáticos, nós estamos falando de uma desorganização da agricultura internacional, a gestão das cidades cada vez mais complexa, né? Agora a cidade de São Paulo discutindo o que já deveria ter feito no passado, né? Que é a inclusão de toda a fiação de rede de dados subterrânea, né? Mas como morador hoje de uma cidade portuária e obviamente respirando a atividade portuária no Brasil todo, eu posso dizer que de 5 anos para cá as atividades portuárias elas sofreram bastante com esses extremos climáticos, né? Portos do Rio Grande do Sul até Santos, muitas vezes fechando a barra, deixando de operar, e essa operação ela pode repercutir, seja numa indústria farmacêutica, seja um insumo para a indústria têxtil, para a indústria petroquímica, enfim, para qualquer que seja a indústria, alguém sofre com atraso de entrega, alguém sofre com lapso na logística internacional. Enfim, de forma bem sintética e objetiva, são as provocações que eu gostaria de trazer, que muitas vezes as indústrias e as cadeias econômicas esquecem, né? A palavra adaptação é a minha palavra-chave da noite. Muito obrigado, Tércio, Dr. Casemiro Tércio Carvalho, pelas suas colocações. Sem maiores delongas, eu já vou anunciar aqui o Dr. Alexandre Burman, que também participa conosco na noite de hoje de mais uma live sobre os ODS, hoje em especial sobre o ODS 9. O Dr. Alexandre Burman é advogado e professor, doutorando em Direito Ambiental, mestre em Avaliação de Impactos Ambientais, especialista em Direito Ambiental e presidente da União Brasileira da Advocacia Ambiental, a UBA. Só lembrando a quem nos acompanha que depois da explanação do Dr. Alexandre Burman, a gente retornará a palavra tanto ao Dr. Tércio quanto ao próprio Dr. Alexandre para que possam fazer as suas considerações finais. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Alexandre, a palavra está contigo. Obrigado, Danilo. Uma boa noite a todos que me assistem, que nos assistem, melhor dizendo, né, que nos ouvem. E muito obrigado pelo convite de participar desse debate que trata dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A querida colega Andréia, muito obrigado pelo convite, né, e homenageando também a nossa presidente, doutora Rosa Ramos, por oportunizar esse debate que é tão importante entre vários atores, vários players, não só jurídicos, mas também apresentando outros colegas aí, como o Casemiro, que traz uma visão técnica, e isso que é o bonito, né, uma das faces mais interessantes da área ambiental, essa possibilidade da gente poder trocar experiências entre os técnicos e os jurídicos, cada um podendo dar a sua visão, que se complementa e que aí a gente consegue trazer uma visão talvez mais adequada do direito ambiental e da área ambiental. Falo direito porque, né, sou advogado e a gente acaba sempre dizendo em direito, né, mas a gente está falando na área ambiental como um todo e vou tentar tirar um pouco desse perfil jurídico, vamos dizer assim, apesar de não vai conseguir me afastar. Eu gosto sempre de falar em seguida do primeiro painelista, porque eu gosto muito de fazer links, conexões com o que o primeiro painelista falou, né? E o Tércio acabou trazendo algumas coisas muito interessantes, e eu, como participei na condição de advogado, também participei como Tércio de órgão ambiental, fui
coordenador de todo o licenciamento ambiental aqui na Prefeitura de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e também do outro lado do balcão, né, no meu escritório de advocacia, lá em 2015, quando a gente estava fazendo um evento que resultou na, cria, na criação da primeira comissão de mudanças climáticas brasileira, que a gente fez um decreto, eu fui redator do decreto lá em 2015, a gente partiu exatamente disso que o Tércio está falando, e até me lembro, teve uma palestra de um coordenador do município da Colômbia, do município, agora não me lembro qual foi a cidade, faz tanto tempo, 2015, mas há um colega da Colômbia, de Medellín, que ele foi falar exatamente sobre a necessidade das cidades se tornarem resilientes. Essa questão da resiliência que envolve não só, como o Tércio falou, todo o setor produtivo, o setor industrial, mas também o poder público que tem que fazer essa adaptação, as cidades como um todo acabam tendo que fazer adaptação, as indústrias têm que fazer essas adaptações, os processos produtivos precisam se adaptar para justamente ter processos mais eficientes, processos com melhores práticas e não com os greenwashings, como bem relatado pelo Tércio. Então, acho muito interessante essa necessidade não só da indústria, do setor produtivo, pensar exatamente em como se adaptar às mudanças climáticas, ao se adaptar aos objetivos de desenvolvimento sustentável, partindo também de uma premissa que o poder público também precisa se adaptar. Não é nada novo. O Tércio falou, estamos falando lá de ESG desde 1992, nós estamos falando de inovação, de infraestrutura, de desenvolvimento econômico na área ambiental, na Lei da Política Nacional de Meio Ambiente desde 1981. Lá na Política Nacional de Meio Ambiente, se a gente pegar no seu artigo 2º, um dos objetivos da preservação, da recuperação da qualidade ambiental é ter condições de desenvolvimento econômico, socioeconômico, melhor dizendo. Então, nós não temos grandes novidades a apresentar, nós temos que fazer essa interação com o que já tem escrito na teoria e transformar isso em uma verdadeira prática. Claro que nós também temos que entender que todo esse contexto ambiental ele é muito novo. Quando eu falo ali Política Nacional do Meio Ambiente, uma lei de 1981, quando a gente fala da Convenção de Estocolmo, 1972, nós estamos falando de 50 anos para trás. É muito pouco tempo para mudar uma cultura. Uma cultura que nos anos 60 e 70, aqui no Brasil, representava com a extração e o uso da lenha uma segunda matriz energética brasileira. Então, para a gente mudar isso de uma geração para outra, é muito difícil. E isso, de alguma forma, acaba tendo que ser acelerado justamente por conta das mudanças climáticas que estão batendo na nossa porta. Enquanto vocês aí enquanto o pessoal aí do Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, tendo episódios aí sistemáticos de calores, de temperaturas elevadíssimas, aqui no Sul nós estamos passando por uma situação de cheias e chuvas, com uma perspectiva de pelo menos aí mais uma semana de chuva, tanto que a gente, quando aparece o sol, a gente, apareceu desconhecido aí o sol que a gente não tem visto mais aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Episódios que eram que ocorriam, A gente também não pode achar que não ocorriam enchentes, não ocorriam episódios de chuvas e de eventos climáticos, só que eles estão ocorrendo cada vez mais frequentemente. E aí nós precisamos nos adaptar. As cidades precisam se adaptar, nós precisamos ter
ações preventivas e também temos que ter ações de engenharia para, no que for possível, poder adaptar as nossas cidades, adaptar os nossos processos produtivos, adaptar as nossas indústrias e, assim, conseguir ter uma solução melhor para esses nossos problemas que nós estamos vivendo. Outro sim, também gosto de falar, né, que isso que a Política Nacional do Meio Ambiente também trazia lá em 1981, a própria questão lá no artigo 9º, além do licenciamento ambiental, além da fiscalização ambiental, né, como grandes e os principais instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, mas lá também já existia a previsão de concessão de incentivos à produção e instalação de equipamentos para melhoria da qualidade ambiental, com melhoria de tecnologia. Ou seja, de alguma forma, nós já estávamos prevendo esse tipo de situação. O próprio artigo 170 da Constituição estabelece que os fundamentos da ordem econômica, né, dão um tratamento diferenciado para empresas que têm um serviço ambiental diferenciado, né? Quem tem um produto, um processo produtivo, a elaboração, a prestação de serviço de uma forma diferenciada. Isso reflete para a empresa e isso reflete no poder público. Por exemplo, né, eu citei o licenciamento ambiental, eu gosto sempre, né, de fazer algumas, quando eu falo em algumas palestras, que eu faço uma relação entre licenciamento ambiental e ESG, dentro dessa perspectiva do licenciamento ambiental ser também um indutor de uma nova visão resiliente das empresas que precisam investir em novos processos produtivos. Mas muitas vezes as empresas querem investir nesses processos produtivos, querem ter mais tecnologia, querem ter a visão ESG dentro desses processos produtivos e o poder público não acompanha essa mudança. Ele está travado naquela visão estanque, né, que não consegue perceber novas tecnologias. Os revisores dos órgãos ambientais muitas vezes têm alguma dificuldade, né, que isso possa gerar algum tipo de consequência pela aprovação de um projeto e muitas vezes temos negativas desse tipo de projeto. O caso da utilização, né, de processos para tratamentos de resíduos sólidos aqui, resíduos orgânicos, com o uso de mecanismos para incineração sem uso do fogo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, quanto tempo nós perdemos nesse tipo de situação? Então, vejo que as empresas, por conta de um movimento de mercado, por conta de ter oportunidades dentro dos mecanismos econômicos, estão vendo a possibilidade de novas tecnologias nos empreendimentos, né? Vendo também nesse vínculo com o licenciamento ambiental como uma forma de que o poder público ele evolua nesse pensamento técnico e ambiental para que as empresas possam promover as novas tecnologias e o poder público esteja preparado para absorver essas novas tecnologias, de forma que isso seja um indutor, e aí também complementando o que o Ter disse, né, um indutor do comportamento sustentável, do comportamento da empresa, do fornecedor, do consumidor, enfim, de toda a cadeia de que está envolvida naquele produto. Então, ao meu ver, né, o ODS 9, quando ele fala da infraestrutura, quando ele fala do desenvolvimento econômico, ao meu ver, ele está falando, eu penso sempre numa visão que não é especificamente vinculada à empresa, né? E justamente porque eu, de alguma forma, eu tive oportunidade de estar nesses dois lados do balcão, assim como tantos outros colegas que estão aqui com a gente e que também estão nos assistindo. Os últimos e os principais benefícios socioambientais do município de Porto Alegre, e dando o exemplo de Porto Alegre, porque eu participei desse processo de licenciamento e vejo, acompanhando como tem agora, né, nas compensações ambientais, são todos vindo de recursos das empresas públicas, das empresas privadas. São recursos
financeiros privados que são utilizados para o benefício da população. Enfim, vejo que há uma necessidade de a gente ter um pensamento um pouco avançado, né? Pensar que a inovação, tecnologia, recurso financeiro das empresas nessa correlação junto com o poder público, tenho certeza que isso só vem a trazer maiores benefícios para o nosso meio ambiente. Fico aqui aberto ao debate com os demais colegas, Andréia, Danilo, Tércio e os demais que estão nos assistindo do YouTube cultural aí da nossa OAB. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Alexandre. Doutor Alexandre é especialista em licenciamento ambiental, então ele trouxe aí a questão prática, assim como o doutor Tércio é especialista em infraestrutura, né? Infraestrutura de portos, enfim. E eu vou fazer uma provocação, a gente vai passar aí para as considerações finais, eu vou fazer uma provocação e vou colocar para vocês o que está acontecendo aqui no nosso chat, gente. Muita gente está participando, mas eu vou escolher algumas questões. A Estela Vivona está fazendo coro aqui com o Tess, dizendo assim, é isso aí, Tess, plantar árvores por veículo vendido beira a greenwash, fazendo coro com você aqui. Doutor Alexandre sendo ovacionado aqui pelos colegas, né? Afinal de contas, é presidente da UBA, a Estela também, aí fazendo um comentário do doutor Alexandre Medellín, realmente é o melhor exemplo de cidade resiliente, né? Enfim, a gente tem essas experiências. Muito obrigada pela participação de todo mundo no YouTube, participação extremamente qualificada, mas eu queria fazer uma provocação, porque a gente traz o pessoal da mão na massa, né? Que conhece o assunto, que amassou barro literalmente nas suas áreas. E eu não podia deixar de perguntar para o doutor Técio, na questão dos portos, se ele tem algum exemplo material bom, né? Porque a gente quer boas práticas, a gente não quer greenwash aqui, não. Se tem um exemplo qualitativo em relação à aplicação aí dessa agenda da sustentabilidade, e é claro que o doutor Alexandre, eu não vou deixar de pedir para falar mais de licenciamento ambiental, porque ele é especialista nessa área, também algum aspecto do licenciamento ambiental material, né? O senhor citou Porto Alegre, mas algum item de destaque que os outros municípios possam aí copiar, né, se inspirar e tudo mais. Então, vou passar a palavra aí, então, primeiro ao doutor Técio, mais ou menos uns 5 minutos de fala, fica à vontade, doutor Técio, depois o doutor Alexandre. E agradecemos aí demais o compartilhamento das informações. Bom, de forma prática, né, exemplos, né, nominais. Quando a gente fala disso, né, sustentabilidade, eu vou abrir o leque, né, e não me restringir só à questão da redução de carbono, né? Então, uma das reclamações clássicas que existiam em Santos, por exemplo, era o material particulado do granel vegetal, né? A ADM, ela saiu à frente, enfrentou o problema de frente e hoje ela desenvolveu, baseado em tecnologia, com correias enclausuradas, com tombamento de carga em moega enclausurado. O ship loader, para quem não conhece, é o equipamento que abastece, né, carrega o navio, também evitando o material particulado. Teve tanto sucesso essa mudança de paradigma em Santos que a CETESB utilizou padrão ADM para licenciar a modernização dos demais terminais. Então, é uma empresa dando exemplo, né, com o que tem de melhor tecnologia dessas empresas. Quando a gente fala em práticas mundiais, hoje em dia, você tem mudança da matriz energética dos navios do bunker para o LNG, né, e metanol, inclusive, considerando redução expressiva aí na tonelada de carbono por tonelada transportada de carga. Tá? Outro exemplo, a gente chama de shore power. Os terminais estão se adaptando para toda vez que o navio estiver atracado no porto, ele liga a sua energia interna de funcionamento na energia elétrica do terminal.
desligando os motores, né? Isso também reduzindo as emissões locais. Mais recentemente, o Porto de San Diego está eletrificando todos os caminhões internos do porto, inclusive com um fundo governamental eles chamam de Clean Truck Fund, que é um fundo justamente para a eletrificação de caminhões internos, né, dentro da estrutura industrial. São práticas que, somadas, né, e com o tempo, vão contribuir de fato com a agenda de mitigação, né? Mas, obviamente, tem tempo até chegar lá. Eu acredito que isso vai acontecer com mais rapidez, né, a eletrificação de equipamentos. Mas aí eu queria chamar a atenção a um ponto muito importante. Só faz sentido eletrificar quando a matriz de geração elétrica ela também é limpa, né? Eu acredito que é uma hipocrisia. Tem tamanho a Europa usar carro elétrico e queimar carvão e queimar petróleo para gerar energia elétrica, né? O Brasil, e aí eu chamo a atenção aqui, pode dar um exemplo com os biocombustíveis, não queimando a etapa direto para o carro elétrico, mas investindo pesadamente na indústria de híbridos e exportando combustível renovável. Essa é uma mudança de paradigma que eu acho super importante a gente discutir hoje no mercado brasileiro. Hoje virou a febre de comprar carro elétrico, né? Eu sou extremamente relutante. Acho que o híbrido ainda é até porque ninguém fez a conta ambiental de quanto custa, em termos de emissões, uma bateria de um carro de médio porte, né? Então, o balanço ambiental, não é só carbono, ambiental, de um carro elétrico no seu ciclo de vida e um carro híbrido no seu ciclo de vida. Então, são questões que é engenharia, que é raciocínio, que é cálculo, para você mostrar o que de fato é relevante e é sustentável, né? E aí a gente faz uma análise dos nossos padrões de consumo, que são os principais indutores de mudanças nas cadeias de consumo, né? Tanto é que também naquela época, na agenda ambiental, a nossa equipe foi precursora das contratações públicas sustentáveis. Eu até brinco aqui que na época eu fiz uma aquisição da frota de veículos para a Polícia Ambiental e eu comprei uma briga com a polícia porque eles queriam um carro a diesel que tinha mais autonomia do que um carro a etanol. E aí eu bati o pé, falei, nós vamos comprar, só tinha uma marca de veículo etanol, Flex, na verdade, né? E aí todo veículo Flex no governo do Estado de São Paulo era obrigado a abastecer com etanol. Mas ali ficou uma lição, né? Que é o poder de compra do governo alterando indústrias e a cadeia de consumo. E não foi à toa que todo mundo foi para o carro híbrido e para o carro flex. Acelerou, né, daquela época para cá. E hoje praticamente é até inadmissível você falar assim, esse carro é só gasolina. Não, todos os carros são flex em função dessas políticas de aquisições. Enfim, mas existem exemplos na indústria da infraestrutura. A construção civil segue a mesma linha. A questão é a gente olhar a diferença entre o greenwash e aquelas empresas que de fato fazem a diferença, né? E falar das empresas, né? Porque tem muita gente que tem relutância em falar os nomes das empresas. Eu falo, né? A DM fez um trabalho em Santos que virou um paradigma e é louvável. Ela precisa ter esse mérito de liderança no palco portuário brasileiro, né? Enfim, acho que estourei os meus 5 minutos. Passo a palavra aí para o Alexandre. Mas o Tércio eu achei ótimo que falou, porque hoje o mercado brasileiro, não sei se é o mercado, o governo, vendo esse modelo europeu, podemos dizer assim, né, de utilização de carro elétrico, né, como sendo a grande solução
para a utilização dos combustíveis, como substituição aos combustíveis fósseis, sem saber exatamente o que representa todo esse contexto da fabricação de todo um produto, né, do uso da bateria, do minério que é utilizado para alimentar aquela bateria, e todo o ciclo de uso do produto e depois a destinação dessa bateria. Eu estava vendo algumas informações, dados, de que o carro elétrico no Brasil ele se torna sustentável somente a partir dos 80 mil quilômetros, né, numa relação custo-benefício de todo o processo produtivo, não só na parte financeira. Então, eu sou muito... Estou lendo um livro agora que é Factful, né, que fala sobre a questão dos dados. Eu acho mais importante, André, que ele fez uma provocação em relação a exemplos positivos. Eu acho que um exemplo positivo que aqui, eu vou citar aqui porque estou muito próximo, né, da Prefeitura de Porto Alegre, é essa busca e obtenção de dados e informações ambientais para a gente saber exatamente em que chão que a gente está pisando. A gente está pensando em fazer, né, tem metas a cumprir do Acordo de Paris para reduzir as emissões, para reduzir e estancar o aumento da temperatura, mas a gente não sabe, pelo menos na minha visão, né, de advogado, exatamente da onde a gente vai ter, dentro do contexto da indústria, dentro do contexto da frota de veículos, o que efetivamente a gente precisa mitigar? Qual é o volume que a gente precisa mitigar dentro de uma cidade como Porto Alegre, dentro de uma cidade como a Andrea está em Campinas, por exemplo, né, como está em São Paulo? O que a gente efetivamente precisa fazer? Então, eu vejo como um dos grandes exemplos do que as cidades precisam e devem fazer é ter sabedoria e conhecimento na busca dos dados e informações precisas para a gente não cair neste conto, como bem o Tércio falou, né, de buscar soluções mágicas como o carro elétrico, quando a gente tem uma solução caseira, brasileira, que pode ser muito melhor utilizada para mitigar as mudanças climáticas em nosso país. Não sei se o greenwashing europeu, não sei se são mecanismos de lobby de indústrias, não sei exatamente por que em alguns setores nossos da economia tem essa dificuldade de compreender que o biocombustível, a gente tem uma solução espetacular e que pode trazer o Brasil na liderança dos assuntos de redução do carbono e de melhoria das mudanças climáticas no nosso país. Portanto, eu vejo que o grande exemplo que eu poderia dizer em relação à melhoria da infraestrutura, melhoria dos processos industriais, é a gente ter conhecimento. E para ter conhecimento, a gente precisa ter informação. E acredito... vou te dar um exemplo, aproveitar o gancho para dizer para não dizer que eu não dei um exemplo, né? Dentro aqui no município de Porto Alegre, um dos locais teoricamente considerados mais inovadores para a implantação de empreendimentos na cidade se chama o Quarto Distrito, que é um local que estava com a estrutura totalmente degradada, né? Ocupada por meliantes, por pessoas com baixa renda, que a cidade tinha esquecido aquela parte. A prefeitura, dentro de um projeto que começou lá em 2014, vem buscando ocupar aquele espaço com indústria de inovação, de tecnologia e tudo mais. E dentro desse processo, fez um plano diretor específico para aquela zona. Ou seja, delimitou com informações como que deveria ser ocupada aquela zona específica do município, um mini plano diretor específico para aquela zona. Ou seja, conseguiu mapear desde o início terrenos, glebas que existiam naquele local, que existiam processos produtivos anteriores que, por exemplo, tinham contaminação de solo.
Então, se tem contaminação de solo, um processo de licenciamento daquela área vai ser muito mais demorado. Porém, nos outros locais onde não tem nenhum histórico, as empresas já podem ocupar imediatamente e poder construir e começar a produzir. Ou seja, inverteu-se a lógica. A gente tinha praticamente um licenciamento antecipado desses empreendimentos, porque já dizia, olha, naquele local não tem vegetação, não tem APP, não tem contaminação do solo, ou seja, basta você aprovar o teu projeto urbanístico, o teu projeto arquitetônico, e ambientalmente ele está adequado. Então, é uma forma de que o uso das informações, nesse caso, positivamente sendo utilizado pela administração pública em benefício da inovação e da implantação de infraestrutura de novas empresas no nosso município. Então, um exemplo aqui, singelo, que eu acredito que seja importante aí nesse estudo e na utilização de informações que todos os órgãos ambientais e o governo e todas as empresas deveriam ter para melhorar as suas atividades do poder público. Muito bem, eu quero agradecer ao Dr. Alexandre e também ao Dr. Técio, não apenas pelo aceite em participar desse encontro, mas principalmente pelas brilhantes participações. Foram colocações teóricas e principalmente práticas muito relevantes para o nosso objetivo, para o objetivo da Comissão Permanente de Meio Ambiente, sobretudo para o objetivo da OAB São Paulo, que é o de fomentar a Agenda 2030, fomentar o debate sobre boas práticas necessárias ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento social e também ao desenvolvimento ambiental. Na pessoa da doutora Andréa Struckel, eu também agradeço a todas as advogadas, a todas as mulheres que nos acompanham. Não poderia deixar de mencionar a nossa presidente, doutora Rosa Ramos, e também a presidente do AB São Paulo, doutora Patrícia Vanzolini. São pessoas que, desde o início, abraçaram a ideia de um observatório e que compreendem, como ninguém, a importância desse espaço, não é? E repito aqui, doutor Alexandre e doutor Técio, a vossa participação é muito importante, profissionais expertos, experientes, com muito conhecimento teórico e principalmente prático, né, que gentilmente cederam aí minutos do seu dia, já da sua noite, para que a gente possa, sobretudo, não trazer soluções mágicas, né? A nossa intenção aqui não é a de descobrir nada, mas sim trazer opiniões gabaritadas para um debate importantíssimo, um debate de boas práticas, né? A necessidade de que o crescimento econômico seja mais do que crescimento econômico, que ele seja desenvolvimento econômico, que as infraestruturas sejam resilientes, como foi colocado pelos nossos painelistas, que a industrialização seja inclusiva e sustentável e que com isso a gente fomente a inovação que é necessária para essas boas práticas, né? Fica aqui o nosso muito obrigado a todos que nos acompanham ao vivo e também que nos assistem. Já fica aqui, não é, doutor André, o convite para o próximo dia 21 de novembro, também às 19 horas, o nosso próximo encontro, quando nós abordaremos o ODS 10, também um ODS importantíssimo, que trata da redução das desigualdades. O nosso muito obrigado e até uma próxima.